Ex-médico da Casa Branca diz que Biden pode renunciar. O deputado republicano Ronny Jackson, ex-médico da Casa Branca, afirmou acreditar que o presidente Joe Biden renunciaria ao cargo devido às limitações de suas habilidades cognitivas. A declaração foi dada durante um programa na CNN. Jackson comentava sobre algumas declarações de Joe Biden. Perguntado se um teste cognitivo seria uma avaliação justa, o ex-médico da Casa Branca respondeu, abre aspas, com certeza, e eu tenho dito isso desde o início. Tenho dito que algo está acontecendo aqui. Eu já havia dito isso quando ele era candidato. Só vai piorar. E adivinhe, estamos vendo isso acontecer bem diante dos nossos olhos, disse Jackson, que continuou. Há algo sério acontecendo com este homem agora e eu acho que ele vai se demitir. Eles vão convencê-lo a renunciar ao cargo em algum momento, no futuro próximo, por questões médicas ou terão de usar a 25ª emenda para se livrar deste homem. Fecha aspas, declarou o médico. Bom, duas coisas. A primeira delas é... Eu não sei vocês, mas eu todo dia rezo pela saúde do Joe Biden e torço para que ele complete o seu mandato, porque Kamala Harris, eu não sei se a nação se recupera. A gente está falando de uma política que era uma das mais radicais de esquerda dentro do Senado. Uma pessoa que não tem expressão política nenhuma, teve 2% nas primárias democratas, uma senadora de primeiro mandato, que foi enfiada no governo Joe Biden como vice dele, porque pela questão racial e porque ela sempre foi a queridinha dos grandes doadores. Eu estou falando aí de turma de George Soros, a turma da BlackRock, estou falando da turma que tem realmente muito dinheiro e que controla o Partido Democrata. Se essa mulher entrar no poder nos Estados Unidos, olha, eu sinceramente, que Deus tenha piedade da América. Que Deus tenha piedade da América e do mundo, porque as consequências, certamente, como a gente explicou no último bloco, que acontece nos Estados Unidos, ou logo depois acontece no Brasil, inevitavelmente. Eu tenho dúvidas de qual é o grau de sanidade mental do presidente Biden. Tem momentos onde ele a gente tem que tomar cuidado com esses cortes de internet. Tem momentos em que ele me parece mais articulado, tem momentos em que ele parece menos articulado. Até para você usar um ponto eletrônico, que em alguns momentos há a impressão de que ele está usando um ponto eletrônico, você precisa de algum grau de articulação. Mas esse último town hall que ele fez, que é uma entrevista, né, onde ele ouve perguntas da plateia, perguntas das pessoas, ele foi bem mal mesmo, e era uma plateia imensamente favorável a ele, majoritariamente favorável a ele. O Don Lemon, apresentador da CNN, basicamente uma cheerleader dele, uma animadora de torcida dele, para usar o termo em português. E é importante, a gente tem que fazer aqui algumas observações também, que o Ronny Jackson, esse médico da Casa Branca, ex-médico, ele era médico da Casa Branca no governo do Barack Obama. Ele tem um passado ali como oficial da Marinha, médico oficial da Marinha e tudo mais. Mas ele não é uma opinião completamente isenta, tá? Ele é um congressista republicano, ele é político, ele é um político do Partido Republicano e um político pelo Partido Republicano do Texas. Não é uma pessoa conhecida, assim, digamos assim, pelas suas opiniões absolutamente. Isso não é necessariamente uma opinião imparcial e isenta. Agora, ele fala da 25ª emenda, é a emenda constitucional dos Estados Unidos, que diz que se a maioria do gabinete decidir que o presidente não está em condições, eles podem afastar o presidente do poder. Como eu disse, vamos torcer para que isso não aconteça. Caso aconteça, é muito mais provável que aconteça mais para o final do mandato do Joe Biden. Mas eu não vejo exatamente por que isso aconteceria. Tá? Qual seria a vantagem? Manter a figura ali do Joe Biden, que talvez seja o que já está acontecendo,
como uma figura moribunda. Eu me lembro que saiu uma pesquisa agora há pouco tempo, se eu não me engano, 57% dos americanos, eu posso estar errado nesse número, sempre que eu não tenho certeza de um número eu faço questão de afirmar, mas era a maioria dos americanos achavam que o Joe Biden não estava de fato à frente do país. E vocês reparam como isso é o sucesso da estratégia da esquerda, porque mais importante para a esquerda do que chegar ao poder é a destruição das instituições e o eterno conflito, e gerar sempre o conflito na sociedade. Então você repara, o que é melhor, só ganhar as eleições ou gerar dúvidas sobre todo o processo eleitoral e a legitimidade de quem está no poder? Só ganhar as eleições ou ter no poder alguém que a maior parte do país pensa que não está de fato no comando? O que seria melhor, por exemplo, para a China? Essas são algumas perguntas que a gente pode fazer. E a última consideração que eu tenho é o seguinte: o Joe Biden, alguém aplica um teste no Joe Biden. Quem seria que aplicaria esse teste no Joe Biden? E mais, você confiaria na instituição que aplicasse o teste do Joe Biden? Quem seria? Seria alguém da turma do Anthony Fauci? Qual é a credibilidade que as instituições médicas têm depois desse último ano e meio que a gente passou por aí? Qual é a credibilidade das instituições médicas? Então eu temo que qualquer teste que fosse aplicado no Joe Biden, eu não acreditaria no resultado, seja ele qual fosse. Não sei se vocês acreditariam. Deixa eu fazer aqui a minha... Deixa eu aqui colocar com precisão as coisas, porque eu gosto de... Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de citar as coisas sempre com precisão. Então vamos lá. A pesquisa a qual eu me referi é do Trafalgar Group, de novo, também um dos grupos que teve maior precisão nas pesquisas eleitorais de 2020, e eu fui absolutamente correto no número que eu citei. 57% dos entrevistados disseram que o presidente não está cumprindo plenamente as suas funções no cargo. 36%, ou seja, pouco mais de 1/3 dos eleitores, disseram estar confiantes de que ele estava dirigindo todos os assuntos de política e da agenda dos Estados Unidos, né? Agora, um ponto interessante, e esse ponto vale chamar a atenção. Existe uma disparidade entre os eleitores do Partido Republicano e o Partido Democrata, mas 59% dos eleitores democratas disseram que acreditam que Biden estava no comando da administração. 59% só. Ou seja, só 6 em cada 10 eleitores democratas, ou seja, pessoas que elegeram o Joe Biden, acreditam que ele está no comando do país. Agora, entre os republicanos, só 11% dos republicanos acreditam que o Joe Biden está no comando do país. Isso é muito impressionante. Isso é muito impressionante. E entre os independentes, 36% acham que ele não está no comando do país. Isso é muito impressionante. Isso é muito... Isso fala diretamente com a notícia que a gente está vendo agora. Como é que uma nação onde, mesmo entre os eleitores do presidente, mesmo entre os eleitores do partido do presidente, só 6 em cada 10 acreditam que ele está no comando. Como é que uma nação... Como pode a nação mais poderosa da história da humanidade? O Joe Biden tem à sua mão a força armada mais poderosa que o mundo já teve, que qualquer um. Pensa no Império Romano, pensa na Rússia do Stalin, pensa no... O Joe Biden tem na ponta do seu dedo a força militar mais impressionante que a humanidade já produziu. E a maioria do país considera que o presidente, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, não está no controle do seu país. Isso é um número absolutamente alarmante. E o fato de que você está numa comoção nacional e você tem um ex-médico da Casa Branca e congressista dos Estados Unidos dizendo abertamente que o presidente precisa tomar um teste de cognitivo, isso é muito impressionante. O último comentário que eu queria fazer, e é é rápido, é só para as pessoas perceberem o nível de hipocrisia,
É que eu não sei se vocês lembram, mas por pressão da mídia, uma associação lá atrás, eu teria que buscar uma associação de médicos lá atrás, queria que o Trump fizesse um teste psicológico, uma espécie de psicotécnico no seu primeiro mandato. E o Trump é afiadíssimo, não fala sem teleprompter, eu acabei de ver ele falando aqui no CPAC, agora falou 1h40, sem nada, sem ninguém, sem teleprompter, espontâneo, sem ponto eletrônico. Fazia a própria Raquel Karrenbauer, correspondente da Globo News na Casa Branca, tem uma série de tweets dela onde ela fala das mudanças. Olha que ela é uma pessoa claramente de esquerda. Ela fala das mudanças da forma como a Casa Branca lida com a imprensa. Ela diz, palavras dela, o Trump chegava lá, escolhia aleatoriamente as pessoas da plateia e tomava as suas perguntas, enquanto o Joe Biden, a lista é aprovada previamente e as perguntas são aprovadas previamente. Não tem. Então, quem é que precisa fazer exame psicotécnico? Agora, no entanto, a grande mídia segue absolutamente calada e as associações médicas, as mesmas que pediram para o Donald Trump fazer exame médico, agora também seguem absolutamente caladas. Sobre o que isso fala? Fala sobre o estado da mídia e das associações médicas. E depois reclamam de por que as pessoas pensam, não querem tomar vacina, não acreditam em nada que as autoridades médicas falam, por quê? E não acreditam nada no que a mídia fala. Ora, eles são tão politizados que as pessoas começam a desconfiar. E aí, no momento em que as pessoas precisavam da autoridade das associações médicas e da própria mídia, elas perderam a confiança nessas instituições completamente. De novo, lembra do que eu falei agora há pouco. Nada é mais importante para a esquerda do que destruir e desacreditar as instituições. Mais importante do que chegar ao poder. Está funcionando.